maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Boa noite a todos. A graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos hoje completando o nosso 7º dia do jejum de Daniel, quer dizer, 1/3 do nosso projeto nós já alcançamos, glória a Deus. E eu espero que todos vocês estejam muito bem, que estejam aí passando bem, especialmente, ainda mantendo a convicção e a confiança no Senhor. Nós damos aqui as boas-vindas para a Catarina, para a Elisandra, a Cláudia Aparecida, Juliana Migliorini, Ana Paula Neves, Suzana Alves, Ilza Toniza, Fabrício Galon, Liliane Leite, Winem Ferreira, Damiana do Carmo, Diana Melo, Claudineia Garcia, Renata Placidelli, com certeza Abraão está do lado, Claudineia Garcia, Maria Vitor, Wanda Maria e Cláudia Aparecida. Muito bem. Hoje nós vamos começar uma série de palavras falando agora sobre o sobrenatural. Nós cantamos aqui, né? Com ousadia vou mover no sobrenatural de Deus. E nós temos que aprender a fazer isso. E essas mensagens, elas estarão voltadas justamente para esse evento. Então, que vocês possam estar acompanhando. E também, aqueles que depois, a Bruna Toniza entrou agora. Aqueles que não puderem acompanhar a live, naturalmente, poderão estar acompanhando a mensagem posteriormente, né, com o vídeo publicado. E é importante estar meditando nessa palavra, mas essas palavras sobre o sobrenatural é muito importante ouvir bem, gravar, ouvir várias vezes, meditar em tudo que vai ser ministrado, tudo que Deus vai falar conosco nesta noite. Como viver o sobrenatural de Deus? Essa é a parte 1. O texto base está em Efésios capítulo 1, versículos 3, e o 17 e o 23. O sobrenatural de Deus, ele acontece quando o poder de Deus entra em ação, interferindo no curso natural das coisas. Deus cria em nós expectativas para viver no sobrenatural. O versículo 3 de Efésios diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo que nós já falamos, se eu não me engano, no segundo ou na terceira mensagem. A expressão grega aqui é um particípio auristo, né? Um tempo verbal do grego que não tem em português. Que nos tem abençoado, conforme traduz a Almeida Revista Atualizada, ou o qual nos abençoou, como traduz a Corrigida Fiel. E pode se referir a uma ocasião específica no passado, quando ele trouxe as bênçãos aos homens através de Cristo Jesus. No grego, o substantivo é singular, numa tradução melhor seria com cada bênção espiritual, para dizer que o Pai já nos deu cada bênção espiritual que precisamos. Eu vou repetir. O Pai já nos deu cada bênção espiritual que precisamos. E essas bênçãos nem sequer imaginamos.
A Almeida Revista Atualizada, né, traduz com toda sorte de bênção espiritual. O problema é que elas estão nos lugares celestiais, lá no terceiro céu, e nós estamos bem aqui na terra, né? As bênçãos estão na quarta dimensão e nós estamos na terceira dimensão. E a única forma de poder obter o máximo possível dessas bênçãos é viver o sobrenatural de Deus. Você tem que mover no e viver o sobrenatural do Senhor. Sérgio Mello entrou agora, graças a Deus. Muito bem, mas a imensa maioria dos cristãos, dos crentes, vai viver buscando nos montes em Jerusalém, vão morrer e bem pouco dessas bênçãos espirituais vão aproveitar. Isso é, infelizmente, não que Deus não dê, mas fora toda a revelação do Senhor está na sua palavra. No versículo 17 ele diz, está escrito, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Então é importante isso para que a gente possa compreender. A palavra de Deus, ela modela mundos e produz milagres. Mas a maioria dos cristãos vive numa ignorância bíblica que é gritante. Então a gente tem que ver que os milagres acontecem pela revelação da palavra. Porque se tivesse noção do que ela é capaz de fazer em suas vidas, jamais abririam mão de aprendê-la. Se a gente tivesse ideia, o poder revelado na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, a gente jamais abriria mão de estar buscando o entendimento dela. O apóstolo Paulo ora a Deus para dar revelação aos cristãos dos Efésios, os nossos irmãos, sobre a palavra de Deus. A palavra revelação em grego é Apocalipsis, né? De onde vem a palavra Apocalipse, que é o nome do último livro da Bíblia. Uma revelação da verdade, uma instrução, é um ato de tornar descoberto o que era desconhecido. Refere-se a verdades não presentes na mente das pessoas e que virão a tornar-se parte de sua realidade, e é isso que nós entendemos e desejamos, o aparecimento. No versículo 18, Paulo escreveu, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A pior coisa que existe é tentar dar libertação para um povo que prefere viver na escravidão, como aconteceu com o povo, a primeira geração do povo hebreu. Não conhecer o que Deus tem para nós nos deixa no nível que os ímpios e os hereges estão, no mesmo nível. No versículo 19 ele diz, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O sobrenatural de Deus, ele espanta a todos. Mas a falta de conhecimento impede Deus de agir em nossa vida, infelizmente, porque são princípios que ele mesmo criou. O versículo 20 diz que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. O poder sobrenatural de Deus, ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. E é o mesmo poder que atua quando vivemos, quando andamos no sobrenatural de Deus. No versículo 21, o apóstolo Paulo escreveu, acima de todo principado, poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O poder sobrenatural de Deus é ilimitado. E quanto mais se viver nele, mais veremos como não dá para mensurar a capacidade de agir e operar milagres de Deus. O versículo 22 diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O problema é que este poder exige que estejamos como parte da igreja, pois Cristo está como cabeça. E no versículo 23, ele diz que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, capítulo 1, versículos 3, do 17 ao 23, na tradução do Almeida Corrigida Fiel. E o modo de vida dos cristãos atuais pensam que a igreja, o corpo de Cristo, é um boneco espantalho, que você pode rasgar, bater e fazer o que bem quiser. Afinal, o que é sobrenatural? A primeira pergunta, o que é sobrenatural? Sobrenatural que faz milagres, miraculoso. É o extraordinário, é o que ultrapassa o natural, é sobrenatural. É aquele que está fora das leis naturais, que não é conhecido senão pela fé emuná. E nós vamos ter uma palavra própria que nós vamos falar sobre a fé emuná. Sobrenatural é o que é maravilhoso, é o que é sobre-humano, é o que é maravilha. O poder sobrenatural e a autoridade de Deus estão disponíveis para todos os cristãos, para todos os crentes que forem redimidos pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, nos versículos 7 e 8,
ainda dentro de todo esse contexto, está escrito: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Da mesma forma que estiveram disponíveis para os santos do Antigo Testamento e de forma plena para a igreja de Atos. Mas para isso você tem que entender a forma de operar o sobrenatural de Deus. Tem gente que acredita que se mudar para uma outra igreja, alguém que orou e Deus fez um milagre, que agora vai acertar, e vai buscar nos homens, tudo isso está errado, né? Vamos buscar nos montes. Tem gente que acredita que se for orar nos montes, nas montanhas, vai conseguir o sobrenatural de Deus, aí vê os gravetinhos e vê isso. Gente, isso tudo é carnal, isso não é o sobrenatural de Deus, não é assim que Deus trabalha. 1 Coríntios capítulo 2, os versículos 13 e 15, na Almeida Corrigida e Fiel, estão escritos assim. O apóstolo Paulo escreveu: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Aí ele fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, você entende que nós vamos falar de um assunto que para a maioria das pessoas vai ser loucura, nós vamos ser chamados de loucos, porque nós vamos crer no sobrenatural. E no versículo 15 ele conclui: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O sobrenatural de Deus escapa das leis naturais e a forma carnal dos crentes pensarem. Ele está acima de tudo isso. Exemplo: o homem pode andar, saltar e pular, mas não pode voar. Você já viu algum homem voando por aí? Na televisão é truque. Quando você anda, você vive o sobrenatural de Deus. Você carrega os fardos e diz: estou esperando em Deus porque Deus está trabalhando na solução do meu problema. Se o seu inimigo vem contra você, com o trabalho de macumba, magia negra, feitiçaria, bruxaria, voodoo, você sabe, nós estamos assentados com Cristo. Portanto, você pode descansar no Senhor quando você está em Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 8, vocês observam que a palavra de hoje está centralizada nesta poderosa carta de Efésios. Mas Deus, como eu gosto de ler isso, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é dom de Deus. Eu não sou salvo, nem você, nenhum ser humano é salvo porque pertence a essa igreja, porque é daquela religião, ou porque segue o Papa, ou porque segue o pastor, ou porque... Não, nós somos salvos pela graça de Cristo. Nenhuma igreja salva. Ora, eu sou salvo da congregação cristã. Não, você é salvo pela graça de Cristo. Então, enquanto espera Deus agir, você continua trabalhando na obra de Deus, produzindo as boas obras do reino. Parte dessa riqueza da sua graça só é provada quando ando no sobrenatural de Deus. E é por isso que a maioria vai morrer e não vai aprender, e não vai desfrutar desse poder, dessa graça, desses milagres, porque ele não anda e não aprendeu. Se você não aprender, você não vai andar. Aprendemos que Deus não nos salvou apenas para nos levar para o céu, mas para nos abençoar e nos usar para os seus bons propósitos. Ele nos chama para fazermos diferença, para sermos relevantes, para vivermos uma vida não comum, não essa vida ordinária, mas marcante e extraordinária. Deus quer fazer coisas extraordinárias em nossa vida, através de nós, quer dizer, na tua vida, através de você. E uma vida extraordinária passa obrigatoriamente pelo caminho do sobrenatural. Amém? Todos estão me entendendo? No versículo 10 de Efésios 2:10, o apóstolo Paulo escreveu: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Feitura aqui traduz a palavra grega poema, que quer dizer uma obra, algo que é feito, uma obra de arte. Então, não na forma que tentam explicar a física e a mecânica quântica, mas os redimidos no sangue de Jesus Cristo estão em dois lugares ao mesmo tempo, porque
A física diz que você não pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Mas no reino espiritual, sim. Você está aqui na terra, como eu, e também está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Só não sabe disso, não tem noção e por isso que não desfruta de nada disso. Quais são os fundamentos necessários para se viver e andar no sobrenatural de Deus? Eu vou repetir a pergunta. Quais são os fundamentos necessários para se viver e andar no sobrenatural de Deus? Quais são? Amém, Edson? Demorou, mas chegou. Glória a Deus. É estar dentro do propósito de Deus. É ouvir a palavra de Deus, a obediência. Um fala de comunhão, o outro de obediência. É ativar a fé viva, que determina o milagre. É a dependência total de Deus. É reconhecer o princípio da autoridade. E cada tema desse será liberado a palavra. Sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós temos 4 tipos de pessoas. Você é um delas. E eu espero que você seja a 4ª. Há 4 tipos de pessoas em relação à palavra de Deus. Anota aí para você não esquecer. O primeiro grupo, os que não querem ouvir e nem aprender. O segundo grupo, os que ouvem e logo desanimam e esquecem. O terceiro grupo, os que ouvem e não obedecem, estão anestesiados. E o quarto grupo, os que ouvem e obedecem. Então é esse grupo que vai aprender e desfrutar do milagre no sobrenatural de Deus. Por que as pessoas estão tão cansadas em suas vidas espirituais e estão tão vazias? Estou sempre ouvindo coisas assim, pastor, eu venho vazia para o culto e volto vazia da mesma forma em que entrei. Nem a palavra toca no meu coração. Isso está, espero que isso não esteja acontecendo com você, mas está. Existem 3 respostas básicas para esta pergunta. A primeira, porque você não se esforça em conhecer a palavra. Oséias 4:6, texto muito conhecido. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso é simples assim. A segunda resposta, o pouco que conhece faz como Saul, obedece somente ao que é conveniente. E o vazio chegou. Em 1 Samuel 28:6. Está escrito lá, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Saul foi procurar a médium de Endor, que lhe falasse o que ele queria ouvir, e hoje cada pessoa está procurando a sua médium de Endor que prega o que ele quer ouvir, e a igreja está cheia de médiums de Endor que se usa o título de pastor e pastoras e profetas, e falam aquilo que as pessoas querem ouvir, e não a palavra do Senhor. Deus só fala quando estamos em obediência. Entenda isso, mas nós vamos ter uma palavra também sobre o ouvir a Deus. E isso te impede de viver o sobrenatural de Deus. E vivemos só o natural, na carne, como raça de Adão, vidas vazias. O sobrenatural acontece quando o poder de Deus entra em ação, interferindo no curso natural das coisas. Então ele entra e faz a diferença. Deus cria em nós expectativas para viver no sobrenatural de Deus pela palavra de Deus. O versículo 1, repetindo o versículo 3 de Efésios 1, como eu li no início. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então tudo que eu preciso, que você precisa, as nossas bênçãos, estão lá nas regiões celestiais. E nós estamos aqui, quer dizer, a 4ª dimensão, nós estamos na 3ª. Uma diferença de andar, né? Você está procurando algo que você está no 3º andar, mas você precisa ser atendido no 4º andar. Não vai funcionar se você não for para o 4º andar. O Pai já nos deu cada bênção espiritual que precisamos. E as bênçãos, muitas delas que nem imaginamos. O problema é que elas estão nos lugares celestiais. E nós estamos bem aqui na terra. E a única forma de poder obter o máximo possível dessas bênçãos é viver o sobrenatural de Deus. Mas a imensa maioria dos crentes vai viver buscando nos lugares errados, como eu já falei isso. Muitos vão morrer e bem poucos vão conhecer essas bênçãos espirituais. E a pior coisa que existe é tentar dar libertação para um povo que prefere viver na escravidão da sua vontade. Não conhecer o que Deus tem para nós nos deixa, como eu já falei, quase no mesmo nível dos ímpios, dos hereges, dos desviados, das pessoas descrentes, incrédulas. O poder sobrenatural de Deus, ele é ilimitado. E quanto mais você viver nele, mais você verá
os milagres e o poder de Deus agir. Então, isso depende que nós estarmos aprendendo. Quais são, então, os fundamentos necessários para se viver e andar? Estar dentro do propósito de Deus. Mateus 14, 22, e logo, está escrito assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. O propósito de Deus é que você se pareça com Jesus, você sabe disso. E o nosso alvo, então, é ser semelhante a Jesus. E por isso a ordem do Senhor Jesus é para fazer discípulos. Em Lucas 6,40 ele diz, o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Depois é obedecer a palavra de Deus. Então, se eu não aprendo, eu não vou crescer. Então, por que o jejum de Daniel tem que ter palavra? Porque cada um de nós, de todos esses, quando chegar no 21º dia, você necessariamente vai crescer. Porque a palavra, a não ser que você feche o coração e a mente para a palavra, mas se você está receptivo, você vai terminar de uma outra forma. Imagina que você começou no degrau 1, mas você vai terminar lá no topo. Obedecer a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. E despedida a multidão, versículo 23, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Jesus vai orar sozinho no monte. Ele não leva os seus discípulos para orar no monte. É interessante, né? Ele não ensinou os discípulos a ir para o monte. Ele ia orar sozinho. E se você pegar Atos dos Apóstolos, pode ler. Todinho, você não vai encontrar a igreja orando no monte, porque ela não aprendeu a fazer isso. Os discípulos, ele deu a ordem para entrarem no barco. Por que Jesus não levou os discípulos a orar no monte? A lição a ser aprendida não está nos montes, mas dentro do barco. Os discípulos obedeceram a palavra de Jesus. A palavra de Deus, ela modela mundos e produz milagres. Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, quer dizer, o visível foi feito do invisível. Mas a maioria dos cristãos vive numa ignorância bíblica gritante. A gente poderia dizer que são analfabetos de Bíblia. Porque se tivessem noção do que a palavra de Deus é capaz de fazer nas nossas vidas, jamais abririam mão de aprendê-la com sede e com fervor. O terceiro ponto é ativar a fé viva, que determina o milagre de Deus. No versículo 24 do capítulo 14 de Mateus, está escrito, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus está muito longe, está invisível. Cresce o perigo, um vento forte que ia contra o sentido da navegação do barco. No natural, os discípulos poderiam morrer. Precisavam de um milagre, andar no sobrenatural. E lá diz o versículo 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. A vigília entre 3 e 6 da manhã era de madrugada. Nós já falamos sobre ela. Agora Jesus vem até seus discípulos. Jesus vem andando por cima do mar. Um milagre espetacular. Jesus ensinando a andar no sobrenatural de Deus. No versículo 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Fantasma, aqui traduz a palavra grega justamente fantasma. É uma suposta aparição de pessoa morta ou de sua alma. É uma visão de uma assombração, e na verdade é demônio, né? Os discípulos ainda não estavam bem ensinados. E por isso ainda acreditavam em superstições, como muita gente tem, né? Os marinheiros acreditavam que quando se visse um fantasma no navio, era sinal de que o navio iria afundar num naufrágio. Quer dizer, na época eles não conheciam a história, mas seria uma espécie de destino de Titanic. Os discípulos berraram e tremeram de medo. A ignorância sobre a palavra de Deus, ela custa muito caro na vida dos cristãos modernos. Mas no discipulado, o discípulo é protegido e seu mestre discipulador tem a incumbência de ensiná-lo a verdade. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenha medo. Jesus então falou com os seus discípulos. A sua palavra foi liberada em meio ao medo, ao pavor e à tempestade. Eu não sei se hoje você está com medo, com pavor, está no meio de uma tempestade de provas, mas a palavra do Senhor Jesus está sendo liberada para você. A fé dos discípulos não era uma fé viva, não era uma fé ativada. Tiago 2,26 ele fala assim, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então uma fé que não tem ação, ela é morta, ela está desativada, ela está desligada. A fé morta não pode ser ativada, você precisa ligar essa fé, somente uma fé viva. O quarto ponto é a dependência total de Deus. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor,
Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Agora Pedro decidiu que iria experimentar, andar no sobrenatural de Deus e fala com Jesus. Ele foi audacioso. Estou vendo gente falando de travar aí. Só que um está travando ou está travando com todos? Muito bem, vamos dar sequência. Então, agora Pedro decide que ele vai experimentar andar no sobrenatural de Deus. E ele então fala com Jesus. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quer dizer, uma coisa maravilhosa, né? Eu nunca vi falar de alguém que andou sobre as águas. Andou aqui, a palavra peripatel, significa andar, caminhar, fazer bom uso das oportunidades, viver, regular a própria vida, mas o verbo, na forma com que ele está, peripatesen, deve se construir com um termo chamado auristo incoativo. Ele começou a andar. Então, quando ele fala andou, na verdade, literalmente, a tradução, ele começou a andar. Enquanto Pedro estava vivendo na dependência de Jesus, ele começou a andar sobre as águas. Que coisa maravilhosa! Ele começou a andar sobre o sobrenatural de Deus. Uma coisa maravilhosa, eu nunca fiquei sabendo de alguém que conseguiu isso. No versículo 30 ele diz, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me, ele gritou. A atualizada traduz, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então a gente vê... então se estiver travando, eu acho que o melhor fazer, quando trava aqui, o que eu faço? Eu desligo, né? Reinicializo, na verdade, né? Reinicializo, saio e entro de novo. Então, se você tá, como você tem o link aí, sai, acessa o link novamente, quem sabe corrija a situação. Então vai, versículo 30, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Reparando, o verbo grego aqui, blepo, significa percebendo através dos olhos. Ele reparou, né, como a gente repara as coisas. É perceber pelos sentidos, vendo, olhando. Pedro realmente andou sobre as águas. Ele começou a andar numa tempestade furiosa. Até que ele desviou o olhar de Jesus para olhar na tempestade. É o problema. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade. Olhar a situação, a circunstância, abriu uma brecha para o medo. E o medo é o inimigo ferrenho da fé viva. Nós vamos aprender sobre os 7 inimigos da fé. É por isso que você está nessa situação. Você não olha mais para Jesus. Você fica assim. Versículo 31 diz, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Segurar Pedro e tirá-lo das águas também foi outro milagre. Outra forma de andar no sobrenatural de Deus, né? Porque o normal seria afundar direto, né? Então Jesus foi muito rápido. O quinto é obedecer ao princípio da autoridade. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Agora voltam para o barco, onde tudo começou. No versículo 33 diz, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Pedro aprendeu a obedecer ao princípio da autoridade, porque um dia seria também autoridade. A única forma de você aprender a viver o princípio da autoridade é no discipulado, não tem outra forma, porque Jesus também não deixou. Em Lucas 6,40, Jesus diz, na tradução da Bíblia Viva, como pode um aluno saber mais do que o professor? Mas se ele se esforçar, poderá aprender tanto quanto o seu mestre. A Bíblia judaica completa traduz, um talmid, discípulo, não está acima do rabi, mestre, mas cada um, quando bem treinado, será como um rabi. Quando você reconhece a autoridade de Jesus, você obedece às ordens de Jesus. Somente com obediência sua fé será alimentada pela palavra de Deus e mantém-se viva. Eu sou discípulo de alguém, me reúno com ele. Futuramente, eu também terei discípulo, então eu sou discípulo de alguém e faço alguém discípulo. O que devemos aprender com isso? Eis a pergunta. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 13 a 15. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Texto que eu li no início. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, falar sobre o sobrenatural de Deus, o milagre, ele é loucura porque ele vai contra a razão, contra a ciência, contra tudo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém.
Todos nós já experimentamos o poder sobrenatural de Deus algumas vezes, pelo menos uma vez, uma cura de uma enfermidade, de uma doença, um trabalho, uma ajuda de alguém da família, um livramento de morte, de acidente, mas ficou nisso aí, vez ou outra, em casos especiais. Mas você está aprendendo que pode e deve viver o sobrenatural de Deus. As bênçãos estão no terceiro céu, lá nas regiões celestiais, e você está aqui na terra. As bênçãos estão na quarta dimensão, você está na terceira dimensão. As bênçãos estão no quarto andar e você está no terceiro andar. O que está precisando buscar no sobrenatural de Deus? Agora eu pergunto para vocês aí. O que você está precisando buscar no sobrenatural de Deus? O milagre de uma cura? Um novo trabalho? Abrir sua empresa? Pagar suas dívidas? Que tipo de milagre você precisa? A cura de uma doença? Você está fazendo um tratamento, a situação está difícil? O que está errado? Precisamos entender que há um preço a pagar para andar e viver no sobrenatural de Deus. Somente quem for espiritual vai entender isso. Você tem que obedecer a Deus na hora certa. Na história, são dois homens que andaram por sobre as águas em meio a uma tempestade furiosa, Jesus e Pedro. Quando um cristão está sensível para ouvir a voz de Deus, está atento às ordens de Deus também. O sobrenatural de Deus acontece quando Deus dá a ordem. O sobrenatural de Deus acontece quando você ouve a voz de Deus pela palavra de Deus e não nas profetadas pelos montes. O sobrenatural de Deus acontece quando você toma atitude em obedecer a palavra de Deus. O sobrenatural de Deus acontece quando você toma a atitude de entrar no propósito de Deus e não de procurar fazer as coisas como você gosta, que te agradam, mas fazer o que agrada a Deus, que é diferente. O sobrenatural de Deus, a ciência e a razão humana não podem explicar. Ninguém explica os 10 mandamentos, nem a ressurreição de Lázaro. Jesus disse a Pedro, vem, sobre as águas. Jesus disse a Lázaro, vem, João 11:43, para sair do túmulo. Se você quer o sobrenatural de Deus, mas não ouve, não obedece à palavra de Deus e nada acontece. Quando você tira os ouvidos da palavra de Deus, você tira os olhos de Jesus. Tem muita gente pregando coisa humana e as pessoas acreditam em coisa humana e se frustram e se decepcionam. E aí você passa a focar nos problemas e a tempestade da vida. Tanto que a maioria das igrejas hoje se prega menos. Se prega muito espetáculo, shows e entretenimento, mas não tem palavra. É um povo que não vai descobrir. Não é porque um é melhor que o outro, é porque o sobrenatural de Deus depende da palavra de Deus. Aí não dorme, fica ansioso, deprimido, fica sem fé e busca por fantasmas. E não pela palavra de Deus. Você morre com uma fé morta. Quantas pessoas viveram algum milagre do sobrenatural de Deus? Mas no meio da caminhada cristã ficou chateada com a igreja, com a forma com que o pastor faz a pregação, especialmente hoje está meio complicado, e passa a focar nos problemas, acaba indo para outra e outra até que se desvia, e começa a ficar pela internet onde ele seleciona o que ele quer ouvir. Ele não ouve a palavra de Deus, ele ouve aqueles que pregam aquilo que ele gosta. E por isso jamais consegue viver o sobrenatural de Deus. Se você pegar na internet, quem prega o verdadeiro evangelho, você vai ver lá que tem poucos seguidores. Aqueles que têm milhões e milhões, eles estão pregando coisas diferentes. E essas coisas diferentes tiram o foco do sobrenatural de Deus. E não vai experimentar. Há muitas pessoas que até começaram bem, mas acabaram mal. O segredo para viver o sobrenatural de Deus não é como você começa, mas é como você termina. Eclesiastes 7:8, na tradução da Bíblia Viva, diz assim: terminar algo, a parte B, né? A parte A. Terminar algo é melhor do que começar. Depois ele fala, a paciência vale mais do que o orgulho. E começar você pode começar fácil, mas para terminar você precisa de paciência. Pedro desceu do barco. Descer do barco significa que eu não confio nas minhas estruturas, nos meus planos, nas vontades do meu coração, no meu modo de pensar, nos palpites das pessoas. É quando eu saio do controle e entrego o controle nas mãos de Jesus. Você tem que descer do barco e não trocar de barco. Descer do barco é começar a andar sobre as águas nessa tempestade furiosa que você está vivendo na sua vida. Isso é viver sobre o sobrenatural de Deus. Então você está passando por situação difícil, mas você continua louvando a Deus, confiando a Deus, orando, você está firme. Viver o sobrenatural de Deus é estar 100% dependente de Deus. Você não tem outro recurso a não ser Ele. Passe a direção da sua vida nas mãos de Deus, cada área da sua vida. Nós somos vasos na mão do oleiro, mas hoje em dia os vasos é que estão querendo mandar no oleiro. Romanos 9, 20 e 21, o apóstolo Paulo escreve:
Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Você não pode dizer a Deus, o olheiro, aperte aqui, Senhor, mas ali eu não quero não, hein? Dói muito. Quanto maior é o vaso, mais embaixo ele fica. Quanto menor o vaso, mais alto ele fica. Vasos não têm pernas, dependem do olheiro. A grande maioria dos cristãos não está pronta para viver o sobrenatural de Deus e por isso que não vai viver e acaba reclamando de tudo. São pessoas que não param de reclamar, 24 horas reclamando e olhando para os problemas, para as dívidas, para a falta de solução em sua vida e buscando soluções evangélicas mágicas. Passe pela porta, pega o sal ungido, pega a rosa ungida, o cimento ungido, não sei mais o quantas coisas ungidas. Olha, vem para a nossa igreja e Deus vai trabalhar na sua vida. Quer dizer, Deus agora está limitado a um prédio. E começa a orar no monte, cantar na igreja e acha que tudo isso é uma bênção. Gente assim não está pronta para viver no sobrenatural de Deus, porque busca as coisas nas coisas do homem. Você recebe a palavra de Deus e não obedece, fica duvidando e acaba sem a direção de Deus. E aí reclama, Senhor, por que estou vivendo desse jeito? Porque você não vive no sobrenatural de Deus. Jesus disse, vem para Pedro. E disse, vem para Lázaro. E depois um convite para todos. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 37, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Jesus disse vem e não vai. Vem significa se aproxima de mim, é comunhão com Ele. Vai significa você sozinho, sem Deus. Vem próximo dEle. Uma terceira pergunta. Por que depois de receber o milagre de Deus, geralmente uma pessoa faz escolha errada? Porque não obedece a palavra de Deus. Porque não é discípula, um discípulo de Jesus. E porque deixa de ouvir a palavra de Deus. O fantasma aqui pode significar aquilo que te assusta, aquilo do qual você tem medo. Perder o emprego, acabar seu casamento, morrer alguém da família, não pagar uma dívida, não conseguir se casar, não conseguir um emprego, enfim, não conseguir alguma coisa. No versículo 31, diz, e logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mesmo perdendo a fé no meio do caminho em busca de viver no sobrenatural de Deus, Jesus garante um livramento sobrenatural extraordinário para Pedro. Deixa Jesus dirigir tua vida, a sua família, o seu dinheiro, os seus problemas. Viva na dependência de Jesus. Se você quer de fato experimentar e viver no sobrenatural de Deus, vai ter que aprender a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. E não a gente que prega ou que gosta. Como gosta, você vai ouvir a palavra. E na maioria das vezes a palavra do Senhor a gente não gosta, mas é o que a gente precisa. O remédio bom ele é amargo. Ninguém gosta de cirurgia, mas quando é preciso não tem escolha. Ou você faz a cirurgia ou vai ficar doente ou morre. Se você quer de fato experimentar e viver o sobrenatural de Deus, vai ter que começar com isso. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, ele fala assim, não se enganem. Não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática, aqui na tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Glórias a Deus. Espero que todos estejam ouvindo bem, mesmo apesar dos travamentos. Depois vai ser posto o vídeo, se você perdeu partes, será interessante você se apropriar disso, né? Essa é a primeira parte da mensagem. Ela está entregue. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos então fazer um momento de oração. Nós vamos fazer uma oração aqui, já que nós estamos falando do sobrenatural. Nós vamos orar pelo sobrenatural. Seja qual for o seu problema de enfermidade, coisas assim, oração de cura e de libertação. E eu quero então que você, se for o caso de alguém, à medida que vai pronunciando os problemas da cura, que você vá tomando posse aí para você, apresentando as pessoas que precisam. E isso vale para todos, não somente para os que estão participando do jejum de Daniel, mas também para todos aqueles que estão assistindo a live ao vivo e aqueles que vão receber a mensagem no vídeo. Pai Celestial, eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo,
pela libertação de todas as pessoas que estão com enfermidades psicológicas e mentais, emocionais, como depressão, opressão, obsessão, tristeza crônica, desânimo constante, medos, síndrome do pânico, esgotamento físico, síndrome de Burnout, melancolia, dependência de calmantes e remédios, enxaqueca, dores de cabeça, sejam curadas em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, pela libertação de pessoas que estejam amarradas por trabalho de macumba, de magia negra, feitiçaria, bruxaria, voodoo, sejam libertas em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, pela cura das pessoas que sofrem com câncer, câncer nos ossos, nos órgãos, na cabeça, aonde está, diabetes, tuberculose, trombose nas pernas, trombose nas veias, em qualquer parte do corpo, AVC, infarto, bronquite, pneumonia, asma, úlcera, gastrite, hemorroida, rinite crônica, tosse crônica, problemas de próstata, né? HPV, câncer de próstata, pressão alta, Covid, dengue, sejam curadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, pela cura das pessoas que estão com doença e enfermidade nos olhos, na bexiga, no coração, no estômago, nos rins, no fígado, nos intestinos, vesícula, no apêndice, no esôfago, no útero, nos ovários, nas trompas, na garganta, na laringe, na faringe, nas axilas, nos ouvidos, em tímpanos, no nariz, nos dedos, nas unhas, nos braços, nas pernas, nos joelhos, tornozelos, cotovelos, calcanhares, nos pulmões, aparelho respiratório, na boca, nas mãos, nas coxas, sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo. E também aqueles que estão, eu oro, Senhor Deus, para aqueles que estão com problema de surdez, mudos, cegos, doença nos olhos, paralítico, esterilidade e impossibilidade de ter filhos, obesidade, problemas sexuais, problemas nos órgãos sexuais masculino e feminino, doença nas costas, na coluna, no pescoço, nas vértebras, nos ossos, nas costelas, aquelas que estão com problema na gravidez, no sangue, nas veias, nos vasos sanguíneos, no DNA, nas células, nas nádegas, nos seios, nas glândulas, na circulação sanguínea e todo tipo de tumor e câncer, sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja liberado, Senhor, estamos falando de poder e nós cremos no poder. Vamos nesse momento, eu peço para que você pegue aí seus pedidos, em nome de Jesus Cristo, e nós vamos orar agora, pelo nome, apresentar adiante de Deus aqueles irmãos e irmãs que estão aí no jejum de Daniel, completando hoje o 7º dia, nosso primeiro terço. Pai Celestial, quero apresentar no teu altar mais uma vez. Nesses 21 dias estaremos orando por essas vidas, que o Senhor primeiramente esteja dando força para o irmão, para a irmã conseguir concluir, que o teu Espírito Santo conduza todo mundo até o final do jejum de Daniel, que ninguém desista, por mais que possa parecer difícil, e que essas bênçãos que cada um está buscando, Senhor, nós estamos ligando agora aqui na terra, na terceira dimensão, na esfera terrestre, para que seja ligado nos céus, nos lugares celestiais onde estão essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, que é a quem nós recorremos. Eu apresento Abraão Israel Rodrigues da Silva, Adilson Arantes dos Reis Júnior, Roberto Rodrigues da Silva, a Alana Aparecida Magalhães Campos, a Ana Paula Neves Antônio, a Arnaldo Rodrigues da Silva, a Aurélio Teles, a Auris Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson Vitor de Jesus, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia de Lima Garcia, Claudineia de Paula, Damiana do Carmo Damásio Diniz, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Batista de Araújo Melo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane de Souza Leite, Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, Fabrício Galon, Fernanda Aparecida Souza Oliveira, Fernanda Elis Pereira, Gilmara de Jesus Oliveira, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Irene de Oliveira Moraes, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leonilda dos Reis Vitor, Letícia Gonçalves Lázaro, Luciene Carvalho, Magali Rondina de Lourenço, Maria José da Silva Santos, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Maíra Kelly Mendes Marques, Sandra Maria Malfra, Sérgio Francisco Bezerra de Melo,
Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e William Ferreira da Silva, Pai. Estão todos entregues nas tuas mãos, em nome de Jesus. Vamos para os decretos, fazer os nossos decretos, e eu quero que você pense aí, né, se aproprie dessas bênçãos na presença do Senhor. Quero levantar agora, em nome de Jesus Cristo, 7 decretos sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Decreto 1, que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e Bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor, na promessa de Provérbios 15:6. Na casa do justo há um grande tesouro, decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2, que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente, e desfrute dessa bênção na promessa do Salmo 118:15. Nas tendas do justo a voz de júbilo e salvação. E decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus. Na promessa do Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações e dos teus jejuns, com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar de sua família, na promessa do Senhor Jesus Cristo de Lucas 6:38, com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade e saúde, assim como será próspera a tua alma e ganhe sua família para Cristo. Na promessa de 3 João, capítulo 1, versículo 2. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3. Na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaac, Romanos 4:16. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. E o decreto 7, que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa, e que ela seja o foco da tua fé emuná, como a fé emuná que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aqui o testemunho da irmã Ilza lá, né? Oração poderosa. Sinto a presença do Espírito Santo agindo na estrutura de cada corpo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. E assim mesmo, nós estamos ligados, unidos, nós estamos distantes. Fisicamente estamos distantes, né? Estamos em estados diferentes, tem gente até de país fora, mas ligados no mesmo Espírito. Então estamos totalmente conectados pelo Espírito Santo, usando uma terminologia mais moderna, né? Estamos todos ligados nesta comunhão e fé. E é nessa, o pessoal costumava, assim que eu me converti, né, usava a palavra, está uma corrente, né? Que é um elo, que nós estamos de fé, juntos, no mesmo propósito, buscando o quê? O poder sobrenatural de Deus. E falando nisso, então nós teremos ainda na sequência outras mensagens falando sobre o sobrenatural. Hoje foi o início dessas mensagens. Nós ainda temos como ativar a fé no sobrenatural de Deus, receba o sobrenatural de Deus e você e o sobrenatural de Deus. Depois nós vamos aprender os 7 inimigos da fé que podem atrapalhar a gente nesse projeto. Então são palavras que estão todas ligadas e todas fazem parte de um treinamento espiritual, para que você seja um vaso poderoso usado por Deus, aonde você está, no seu estado, na sua cidade, no seu país, seja um instrumento usado por Deus, para quê? Para o sobrenatural do Senhor. Deus abençoe. Obrigado, irmã Lana, antes está fortalecida. E é assim, nós somos abençoados, assim como eu sinto essa ação do Espírito Santo de vocês e em mim também, porque a gente dá e recebe ao mesmo tempo, né? Então é essa a importância da unidade, né? Onde nós estamos aí em 48, mesmo que não estejam todos online, até porque nós temos uma boa parte de irmãos que trabalham à noite, estão agora trabalhando, e tem outros que né, nós temos aí um casal também que é de Portugal, quer dizer, o fuso horário não bate, mas não importa, a ação no Espírito é a mesma. E agora então encerrando, espero encontrar você amanhã aqui, domingo, né, meio corrido, porque eu também saio da congregação, e amanhã inclusive vou ministrar a palavra, então a gente já sai correndo para cá, mas a gente estará aqui às 21 horas, começando a nossa live, já no nosso 8º dia, e quero ver todos aqui.
é uma família maravilhosa, a família do Senhor, e quero assim, sim, somos um em Cristo, graças a Deus. E eu quero que você esteja mais uma vez aqui. E aqueles, né, que tiveram com problema aí, escute a mensagem ela no todo para não perder essa sequência de 4 palavras falando sobre o sobrenatural de Deus. Agora eu vou dar a bênção apostólica e sacerdotal. Então eu quero que você esteja agora pensando lá na sua casa, pensando no seu trabalho, aonde quer que você estenda as bênçãos. Tem alguém no hospital, alguém precisando. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. E vai dizendo, eu recebo aí, tá? E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, estamos encerrando o 7º dia do nosso jejum de Daniel. Espero que todo mundo esteja bem, sem problemas físicos. Uma semana, agora o nosso corpo está bem assentado, né? A carne nossa está bem, a raça de Adão está mais submissa à ação do Espírito, o momento de nós estarmos ouvindo Deus. E agora é que começa o período, né? Como começou hoje, o período das palavras sobre o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque nós vamos entrar no mundo dos milagres. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então que você tenha uma noite abençoada. Durma bem, na promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, eu agradeço a sua presença, ouça novamente o vídeo, especialmente os irmãos que tiveram um problema com a sua internet, e aguardo vocês amanhã com a graça do Senhor, todos unidos no Espírito. Somos um em Cristo Jesus, e que você venha estar conosco, continuando ouvindo a palavra sobre o sobrenatural de Deus. Assim eu encerro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Graças.